Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu coloquei agora para gravar. Boa tarde, gente. Bom, hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente do que eu costumo fazer, porque eu estou tentando usar esse tablet aqui, né, para dar umas aulas mais interativas, né? E eu já fiz com o pessoal das 2 horas e eu vou fazer de novo com vocês para ver se eu consigo. É bom dar 2 aulas iguais, com o mesmo sistema, para ver se eu consigo resolver os problemas que eu estou tendo aqui. Beleza? Como eu não estou olhando para a tela, eu estou olhando basicamente aqui para. Eu estou tentando basicamente. Não, a aula é síncrona hoje. Como eu estou vendo basicamente aqui o tablet, né? Eu não estou prestando muita atenção ao que está passando ali no chat, né? E aí eu posso perder, então vocês me chamam a atenção aí se eu passar por cima. Na aula passada a gente chegou até a fazer uma requisição aqui usando o Postman, correto? Correto? Bom, então eu vou começar aqui, eu vou fazer uma outra, vamos fazer uma requisição aqui e a gente vê como é que ele funciona. Eu estou usando a versão online. Existe uma versão que você baixa para o seu computador, mas esse computador aqui já é um pouco lento e ainda está fazendo captura de tela e tudo, então eu preferi não usar a versão local. Mas a versão online também, as duas são bem parecidas. Então você vai entrar aqui no Home, né? E vai entrar no Workspace e você vai ter basicamente aqui em cima várias opções de você fazer chamadas. Eu fiz esse get aqui, mas eu posso fazer um outro get para outro lugar aqui. E ele vai guardando essas requisições. Lembrando a vocês que o Postman ele é apenas uma das ferramentas que a gente tem para fazer isso. Vocês poderiam usar, por exemplo, o CURL, que é uma ferramenta de texto, de linha de comando, ou usar uma outra ferramenta desse tipo aqui, como o Insomnia, certo? Obviamente essas ferramentas com interface gráfica são mais fáceis de usar. Outra coisa, o Postman ele serve para muitas outras coisas, não é só para fazer essas requisições. Na verdade, a ideia aqui é você fazer as requisições, guardar elas e poder repeti-las para você testar uma interface, por exemplo, né? Só que a gente vai usar essa feature dele mais na segunda parte do curso, quando a gente estiver trabalhando com servidores e vocês vão poder usar essa ferramenta, por exemplo, para testar as suas aplicações web, os seus servidores web, né? Sem ter um cliente para fazer isso. Você pode testar o servidor sem ter um cliente usando uma ferramenta dessa. Vamos entrar aqui com uma requisição e eu vou entrar aqui com usp.br. Opa, esse teclado aqui não está dos melhores. E vou fazer a requisição. Vocês veem aqui que na requisição, eu tenho os headers da requisição aqui, ó.
E ele está me dizendo... Espera aí só um minutinho. E ele está me dizendo aqui o que eu estou dizendo que eu aceito o gzip deflate aqui, que se possível mantenha a conexão para mim. E cadê os outros? Deixa eu descer aqui. E aí a gente pode ver aqui também, né? O host é calculado quando você faz a requisição, né? O agente, user agent, aqui no caso é o Postman, né? O agente aqui é o Postman e eu estou usando aqui, né? Peraí, deixa eu tirar aqui. E aqui vocês veem que no lado do user agent ele tem uma mensagem explicando esse header, né? Eu recomendo, blá blá blá. Ele está dizendo, esse header diz ao servidor qual é o cliente que está acessando o servidor. No caso é o Postman. Aqui no caso, no accept, eu estou dizendo aqui, né, o tipo de resposta que eu aceito. Então eu aceito qualquer coisa, né? Então qualquer coisa que ele tiver, qualquer formato que ele tiver, eu aceito. Eu também aceito ele fazer gzip, porque ele vai, por exemplo, ele pode, se ele quiser, zipar, né, comprimir a resposta, e eu uso aqui, no meu cliente eu posso descomprimir ela. Isso pode ser útil, por exemplo, se é muita coisa que você vai pegar de volta. E aqui a conexão, né, se possível, mantenha keep alive, né? E, de novo, em cada uma dessas aqui, né, eu tenho a possibilidade de ver aqui, né, o que é que esse header faz. Estou dizendo aqui que se eu posso usar algum tipo de codificação ou se eu posso usar algoritmos de compressão de dados. Bom, esses aqui são os headers que eu estou enviando na minha requisição. Aqui embaixo, diminuir aqui, eu tenho os headers que eu estou recebendo de lá. Deixa eu apagar aqui. Então eu estou dizendo, tem vários headers aqui que eu estou recebendo, né? E aqui eu estou dizendo, por exemplo, né, que o encoding é gzip. Ups. Então ele me mandou realmente zipado, né? O conteúdo, o tamanho do conteúdo são 96 bytes, né? E o content type é texto HTML. É o tipo de conteúdo que eu recebi de lá, ok? E aqui embaixo eu tenho, ou desculpa, aqui embaixo não, aqui eu tenho o body, que é o que eu recebi de lá, certo? Bom, o que eu recebi de lá? Eu recebi de lá um redirect. Isso aqui significa que isso aqui é um redirect. Ou seja, aquela página que eu recebi, que eu pedi, us.br, ela não existe lá no site como uma página HTML. Ela me redireciona para outra página. Muitos servidores trabalham assim. Por exemplo, a CNN você pode usar www.cnn.com, você pode usar cnn.com e por aí vai. E todas essas opções geralmente redirecionam você para uma página, que é o que a USP faz aqui com esse endereço. Então, se eu for lá, né, é o 5. Nesse site, esse redirecionamento é feito pelo browser automaticamente, né? Ele vai ler isso e vai fazer o redirecionamento. Demorando um pouquinho. Agora foi. A rede está um pouquinho com delay.
Bom, eu fiz a requisição para o website, né? O que ele me pediu para ser redirecionamento. De novo, eu tenho os headers do meu pedido, né? Igualzinho aqueles lá do outro, né? gzip, postman, por aí vai. E tem agora os da resposta. Eu tenho os headers aqui. De novo, eu estou usando o Ô, gzip. professor, Hum? professor, me tira uma dúvida. Pode falar. No exercício de HTTP, eu só mandei print dessa aba console que o Postman tem. Porque ele coloca meio que tudo. Pode ser só ela ou você quer dessa tela aí que você tá mostrando? Olha, se você ver na pergunta, eu quero os headers de ida, os headers de volta e o conteúdo. Então, se o senhor quiser abrir a console pra ver como é que é, eu acho que tem tudo, assim. É porque eu vi o pessoal colocando essa página do Postman, mas eu coloquei a console. Só que a console tem Cons tudo, então vou deixar ela. console. Ah, aqui, peraí. Bom, eu estou vendo aqui os gets. Vamos ver um É, get e aqui. você abre por exemplo. Tá. Aí ele mostra, até achei melhor, assim, de mostrar, porque ele Tudo mostra bem, tudo direitinho. bem. Não tem problema nenhum. Tanto que tenha lá, né? Ótimo, bem legal. Eu não tinha usado o console aqui Então, ele antes. mostra bem separadinho. Ótimo, beleza, pode ser. Pode ser sim. Tanto que eu Beleza. tenha a requisição, os headers do pedido, da requisição, da resposta e o body, para mim tá ótimo. Beleza? Se alguém estiver usando o seu URL, por exemplo, isso vai aparecer em texto, né? No console. Eu não recomendo que você use o seu URL porque a curva de aprendizado é um pouquinho mais difícil que esse daqui. Bom, então vendo aqui, né, eu tenho. Deixa eu diminuir aqui. Eu tenho os headers. Note que eu tenho aqui. Opa, vocês viram que eu ainda estou meio me mordendo aqui. Então eu tenho aqui a quantidade de dados. Foi 18K, né? Dessa vez, né? Bem mais que no outro, né? Porque agora vem uma página inteira. E eu tenho aqui as minhas informações de tipo de conteúdo, conexão e por aí vai. Aqui também, gente, eu tenho explicação, né, do que é cada coisa dessa aqui, por exemplo, né? Que vai ser feito no body, eu tenho o conteúdo, eu tenho aqui quando se eu estiver cacheando, se eu estiver numa cache, em quanto tempo isso aqui vai expirar e por aí vai, certo? E finalmente aqui eu tenho o body, que é a minha payload, né? É o que eu realmente recebi lá do servidor, que foi um HTML, que é o HTML da página da USP. Beleza? Eu recomendo que vocês deem uma brincada aí, como é que ele funciona. Coloca um site da cnn.com para ver o que acontece. Beleza? Bom, então vamos agora voltar lá à apresentação. Deixa eu botar em full screen aqui. Que foi aqui que a gente ficou, né? Beleza. Bom, se eu estou me comunicando com um servidor, né? Eu. Só um minutinho. Se eu tô, se eu estou comunicando entre cliente e servidor, uma coisa muito importante que eu tenho que saber é o tipo do que eu estou recebendo. Vocês estão recebendo agora? Vocês estão ouvindo? Alguém falou que travou e não tem o áudio? Tô ouvindo, professor. Beleza.
Não sei porque a internet, geralmente a internet aqui em casa à tarde é boa, mas beleza. Bom, voltando aqui, se você tem uma comunicação entre um cliente e um servidor, uma coisa muito importante que você precisa saber é o tipo dos dados que você está transportando, né? Então, se você tem aqui, você vai ter uma payload, né? Um arquivo que vai vir com dados e você vai ter que mostrar isso aqui numa tela, né? Eu tenho que saber o que aquele dado, o que é que ele é. Aquilo é uma imagem, aquilo é um vídeo, aquilo é uma página HTTP. Bom, na época que o HTTP foi criado, já existia um padrão para isso. Então, esse padrão era o MIME, que é o Multipurpose Internet Mail Extension. Ou seja, o pessoal naquela época já mandava e-mails com extensões multimídia. Então você mandava e-mails com imagens e por aí vai. E o pessoal reusou esse padrão, o MIME, para você trabalhar com os tipos que a gente vai usar na internet, no HTTP. Né? E ele vai indicar os tipos de mídia que você está usando. Bom, ele é usado tanto nas requisições quanto nas respostas. Então, quando você está mandando algo do cliente para o servidor, você tem que dizer ao servidor aquele dado que você está criando é de que tipo. E quando o servidor manda para o cliente, a mesma coisa. Existem vários tipos de mídia que você pode ter num documento HTML. Aqui são só alguns exemplos. Se vocês forem ver o padrão do tipo MIME, vocês vão ver que tem muitos tipos. Por exemplo, eu tenho os tipos de texto. Então aqui você pode ser plain, ou seja, simplesmente um texto normal. Esse texto aqui é um HTML ou um CSS ou uma linguagem. Ou seja, isso aqui vai me mandar um texto sem acento, sem nada. E nesse texto, na verdade pode ter até acento, ele pode ser em UTF-8. Mas você vai mandar um texto e esse texto pode ser um texto de uma linguagem e por aí vai. Vou receber imagens. Aí eu vou informar ele que é uma imagem. No caso aqui ela é PNG. Ou ela pode ser JPEG. Ou ela pode ser uma infinidade de outros tipos de imagens que a gente tem hoje em dia. Eu posso também mandar dados relacionados a aplicações. Por exemplo, o PDF ele é ligado a uma aplicação da Adobe. Então, um cliente que está recebendo um conteúdo e ele vê Application PDF, ele vai ter um mapa lá dentro dele e vai dizer, opa, para mostrar dados do tipo Application PDF, eu preciso do Adobe. E ele pode chamar o Adobe para mostrar aquela página PDF. E existem vários tipos de aplicação, pode ser Java e por aí vai. Finalmente aqui você tem os multipart. Existe um limite de quanto você deve mandar para um browser em uma requisição. Está em torno de 1 GB, 2 GB de dados. Se você precisa mandar para o servidor mais do que essa quantidade, você vai usar uma requisição multipart. E você vai dizer para ele, olha, isso aqui é um pedaço de uma requisição ou de uma resposta multipart. Então, se o cliente quer mandar um arquivo de 5 GB para o servidor, ele vai ter que quebrar esse arquivo e mandar em vários pedaços. Se o servidor quiser mandar um arquivo de 10 GB para o cliente, a mesma coisa, ele vai ter que quebrar em vários pedaços. Uma coisa importante aqui no tipo MIME é que ele é extensível. Eu posso criar um tipo MIME novo. Por exemplo, eu posso criar um tipo MIME chamado text e ter um tipo novo que eu quero criar chamado VLN. VLN é uma linguagem nova que eu criei para descrever circuitos eletrônicos. Não tem problema. Eu estou informando que isso é um texto, né? Ou seja, vão vir uma série de caracteres. E estou informando aqui que é do padrão VLN.
No meu servidor que está servindo esse arquivo, na minha aplicação eu tenho que escrever um código que reconheça esse tipo MIME e gere o VLN. Ele vai mandar isso para o cliente como tipo VLN e no meu cliente vai ter, de novo, um programa meu escrito em JavaScript ou talvez WebASM, que vai pegar essa descrição desse tipo MIME e transformar em alguma coisa para eu mostrar lá no servidor, ou no meu cliente. Então eu vou abrir uma área e vou transformar essa descrição de circuitos em alguma imagem para mostrar no meu cliente. Possa ser que só eu use esse formato MIME novo e não tem problema nenhum com isso. Pode ser que eventualmente todo mundo gostou desse formato novo de circuitos e começou a usar. E aí eu distribuí isso com biblioteca e esse tipo VLN passou a ser um tipo que você acha em todo o browser e que o próprio browser pode fazer a decodificação para mim. Beleza? Então outra característica importante do tipo MIME é que ele é extensível. O tipo MIME ele vai justamente no header content type. Tá lá no content type, vai ter esse tipo MIME para mim. Opa. Ué, qual o problema aqui? Ah. Vamos entrar agora nos métodos propriamente ditos do HTTP. Né? A gente viu já o GET. Na verdade, o HTTP ele tem vários métodos de comunicação. Tem o GET, o HEAD, o POST, o PUT, o DELETE. E tem alguns outros mais que são bem menos usados. Esses aí são os principais que a gente usa bastante. Agora, nesse momento, a gente já viu o GET e vai ver o POST. Para trabalhar no lado do cliente, basta esses dois no momento. O GET e o POST já vai resolver para a gente. Na segunda parte do curso, a gente vai trabalhar com o lado do servidor. E aí a gente vai precisar de mais métodos HTTP. E aí a gente vai voltar de novo ao HTTP e ver como é que o PUT funciona bem detalhadamente, o POST detalhadamente e o DELETE detalhadamente. Eu não gosto de adiantar muito isso porque depois que a gente vê HTTP, vocês vão ver HTML, CSS, JavaScript e vão terminar esquecendo desses métodos que a gente não usa. Então eu prefiro falar do HTTP agora e mais para o fim do curso, quando a gente precisar, a gente vê os métodos que a gente não vai ver agora. O put, o delete, por aí vai. Bom, para início de conversa, a gente divide os métodos HTTP em safe, unsafe e idempotente. O que é o método safe? É um método que não modifica o estado do servidor. Né? O GET ele não modifica nada no servidor, ele só lê. Ele vai ler informação do servidor. O head ele é parecido com o GET, só que ele não retorna nada. Ele apenas testa se aquela conexão funciona. E aí o servidor vai dizer, não, funciona assim, beleza. A gente não usa muito o head também. Então o GET ele só lê coisas do servidor, então ele não modifica nada, então ele é safe. Os métodos unsafe são os métodos que fazem mudanças no servidor. Então, ou que podem fazer mudança no servidor. O POST, por exemplo, é um método onde você manda informação para o servidor e ele vai armazenar isso em algum lugar. O PUT ele é parecido com o POST. A diferença é que no PUT você associa um ID à sua informação.
Então, por exemplo, se você estiver guardando informações sobre produtos e você faz um put, você vai associar um ID àquele produto. Então, você pode criar um produto com aquele ID, ou, que é mais comum, você vai modificar um produto que tem aquele ID. Então você vai passar o ID do produto. Já no caso aqui do post, você vai criar um produto. E você não precisa passar um ID. Que no caso do exemplo é um produto, né? Mas pode ser qualquer coisa. Então, num site onde você trabalha com produtos, um post ele cria um produto e o servidor vai criar um ID novo para esse produto. Então, se você criar esse produto, mandar duas informações, né? Você fizer um post, ele vai criar o produto com ID 1. Se você fizer um segundo post, ele vai criar o produto com ID 2. Beleza? Então, basicamente, essa é a diferença do post para o put. O delete, ele vai deletar algo que existe lá. Então, você vai precisar de algum tipo de identificação, um tipo de ID. Então, o delete, você passa um ID, ele vai deletar aquela informação, aquele produto. No caso de um produto. Bom, eles são inseguros porque, obviamente, eles estão modificando o que está escrito no servidor. Já ser idempotente quer dizer o seguinte: se você mandar a mesma requisição mais de uma vez, né? Se você mandar um número de requisição maior que 0, uma ou 1000 requisições iguais, isso tem o mesmo efeito. Se o método é idempotente, você mandar uma requisição ou 1000 requisições iguais, tem o mesmo efeito. Obviamente, você mandar 1000 vai demorar mais para o servidor processar e tudo mais, mas o resultado lógico vai ser igual. Por exemplo, o get e o head, eles são métodos de leitura. Então, eles não modificam nada no servidor, então, obviamente, o número de vezes que você vai mandar eles é irrelevante. Se você fizer 1000 gets ou um get, você não vai modificar nada no servidor. É igual. O put, lembra que no put ele precisa de um ID. Então, se você cria com o put um produto novo com ID 10, se você fizer isso uma vez, ele vai criar um produto novo com ID 10. Se você mandar duas vezes, ele vai criar o mesmo produto novo com ID 10. Lembre que as requisições são iguais, então o conteúdo dela são iguais. Então, ele vai criar o produto de ID 1 duas vezes. Você modificar o produto de ID 100 e você modificar o preço dele para um preço novo, se você fizer isso uma vez, ele vai ter o preço novo. Se você repetir 3 vezes, ele vai continuar com o preço novo. Não vai modificar nada. O delete, a mesma coisa. Ele também precisa de um ID. Então, se você mandar delete elemento 10, de ID 10, na primeira chamada ele vai deletar o elemento de ID 10. Se você mandar de novo, o elemento de ID 10 já está deletado, ele não vai fazer nada. E se mandar mais 99 vezes, ele também não vai fazer nada, porque o elemento já foi, o produto, o dado já foi deletado. Bom, tá faltando um, que é o post, né? O post ele não é idempotente, porque quando você manda uma informação com o post, você não precisa mandar ID. Então, se eu mandar essa informação uma vez, ele vai criar um registro. E vai criar um ID para esse registro aqui. Se eu mandar a mesma requisição de novo, ele vai criar um novo registro e vai me dar um ID diferente. Se eu mandar 100 vezes, ele vai criar o mesmo registro
com até o ID 99, certo? Então ele não é idempotente, ok? Se você mandar 10 vezes, é diferente de você mandar uma vez só, ok? Isso vai ser importante mais adiante, quando a gente estiver trabalhando com esses métodos. Nenhuma pergunta até agora? Bom, voltando ao nosso método GET, né? Ele basicamente pega dados, mas ele pode mandar alguns dados para influenciar a resposta. Ou seja, basicamente o que o GET faz é pegar dados, mas ele pode mandar informação para dizer que dado é que ele quer. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou mandando duas variáveis, ID 1935 e língua inglesa, para dizer ao servidor que tipo de registro de profile eu quero. Então essa é uma aplicação que alguém escreveu, que ela espera que você mande um ID e uma língua que você quer o seu material, certo? Então, eu estou mandando informação, eu estou mandando dados realmente, só que esses dados são para o servidor identificar a informação que eu quero que ele mande para mim. Então aqui no caso eu estou fazendo um GET para o /profile, estou mandando essas variáveis aqui, o tipo é HTTP 1.0, estou mandando para o host pudim.com.br e quem está mandando isso é o seu URL, o agente, né? Que está mandando isso é o seu URL e eu aceito qualquer formato. Pulou uma linha, acabou a requisição. O GET ele não tem nada aqui, ó, que é vazio, ele não tem nada aqui, ele não manda dados dentro da requisição para o servidor. Ops. Essa string aqui que foi mandada, né? Ela não é obrigatória, é claro, né? Depende do que você quer fazer, né? Ela é interpretada no servidor como tendo uma chave ID que tem o valor 1935 e uma chave lang que tem o valor EN, ok? O que vai ser feito com isso depende da sua implementação, como a gente já viu aqui, a gente já falou sobre isso. E aí essa implementação em particular vai pegar um registro chamado 1935, vai pegar a língua inglesa, a versão em inglês dele, e vai mandar para o meu GET. Até aí foram coisas que a gente já viu, né? E que não tem tanto mistério assim. Bom, e o POST? O POST é diferente, né? A função principal do GET é pegar dados. A função do POST é mandar dados para o servidor, né? E, obviamente, ele é muito mais confiável, né, em mandar dados que o método GET, né? A única maneira de você mandar algum dado para o servidor com o método GET é na URL, como a gente viu, né? Eu coloco variáveis na URL e mando para o servidor. No GET eu só disponho da URL para mandar para o servidor. No POST eu posso mandar dados no corpo da mensagem do HTTP, dentro da mensagem do HTTP. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui de uma aplicação que está mandando dados de login para um site. Então, nesse site aqui, né, people.com/autorização, alguém implementou um método POST para eu passar login e password de um usuário. Possa ser que o usuário está fazendo um login para entrar no sistema, ou pode ser
que eu estou criando um usuário novo, né? E estou mandando o login e o password que ele quer. Não importa lá o que é que ele vai fazer com o dado. Vamos ver como é que ele vai mandar. Bom, eu quero mandar no corpo da mensagem com um post. Então, primeira coisa, aqui não é mais um get, é um post. Eu estou querendo mandar para o /authorization, para essa rota, e estou usando HTTP 1.1. O host é www.people.com. E agora eu tenho duas coisas aqui que eu não tinha antes. A primeira é o content type. Então, como eu estou mandando um conteúdo para o servidor, eu tenho que dizer a ele qual o tipo desse conteúdo que eu vou mandar aqui. O que tipo é? O tipo é application e existe uma aplicação chamada XWWW Form URL Encoded. Isso quer dizer o seguinte, que isso aqui é a mesma informação que um GET mandaria codificada numa URL. Então eu estou dizendo que isso aqui, ó, aqui é um dado e esse dado está nesse formato aqui. E esse formato aqui é o mesmo formato que você usa num GET para você codificar variáveis. Ah, por que está usando esse? Porque ele quis. Talvez quando ele fez isso aqui, ele tem alguma biblioteca lá que já está fazendo isso para os GETs e resolveu usar a mesma biblioteca para o post. Então ele resolveu usar o mesmo formato. Poderia ter mandado um outro formato? Poderia. Poderia ser um application JSON e ele está mandando esses valores aqui em JSON. Mas isso aqui foi decisão de projeto da pessoa que implementou isso. No caso, ele está mandando isso aqui codificado nessa codificação URL encoded, ou seja, codificação para URL, apesar de ele não estar usando um URL. E ele está mandando aqui o tamanho do conteúdo, 20. Você sempre tem que mandar o tipo e o tamanho. Pulou uma linha e aqui agora começou o conteúdo. Começou o conteúdo, depois de 20 linhas a mensagem acabou. E pronto. Então é isso aqui que eu vou mandar para o servidor. Note que eu estou mandando a string para o servidor, da mesma maneira que eu mandei pelo GET, e ele vai ser interpretado da mesma forma, porque está usando o mesmo tipo de codificação. Então, eu vou interpretar isso como uma chave. Chave é login, o conteúdo é Caio está aqui, e uma outra chave, pass, que o conteúdo é 1234. 1234 é um dos passwords mais fortes que existem. Certo? Eu estou mandando isso para o servidor. Aí pergunta, por que você não mandou com o GET? O GET, neste caso particular, tem um problema. Ele manda isso na URL. E a URL, ela não é um segredo. Ela aparece lá na sua cara no servidor, no browser. Todo mundo vai ver seu password. Não só isso, uma pessoa que interceptar a sua comunicação vai ver o seu password também. Bom, desse jeito aqui, isso está indo no corpo da mensagem, não na URL. Então, primeiro, não vai aparecer na URL. Então, a URL vai ser só isso aqui. E ninguém, vendo a URL, vai poder saber qual é o seu password. Mais ainda, se você mandar numa conexão HTTP, realmente, se alguém interceptar a sua mensagem, ela vai poder ver o conteúdo. Mas, se você estiver mandando em HTTPS, que a gente vai ver mais adiante, o corpo da mensagem vai criptografado. Então, quem pegar isso aqui não vai poder ver o seu login nem seu password. Ok? Então, essa implementação é muito mais segura do que um GET, do que eu mandar essa informação aqui num GET. Isso é de se esperar porque o post foi feito para mandar dado para o servidor. É esse o papel dele principal. Então, ele tem muito mais recursos
para lidar com esse dado do que o GET tem. No GET, o máximo que você pode é usar a URL. Existem várias vantagens de você usar o post para mandar dados. Primeiro que numa URL você pode mandar seguro mesmo uns 1024 caracteres e olhe lá. Aqui em Professor. cada... Perguntou? Isso, eu falei. Eu tenho uma dúvida, porque eu ouvi falar que o HTTPS, ele criptografa a URL também. Ele não, ele vai resolver o DNS, né, que é o nome, mas o resto da URL, tipo, incluindo a query e tal, o endpoint, ela fica criptografada. Mas, então, tipo, é verdade isso? Eu queria saber. Olha, eu nunca ouvi falar disso não. Talvez seja, mas nunca fui atrás disso, né? Ah, ok, obrigado. Bom, além da criptografia, existem outras vantagens. Como eu falei para vocês, no GET, numa URL, você pode mandar 1024 caracteres, olha lá. Aqui numa requisição dessa, você pode mandar 1 gigabyte, sem problemas, certo? E esse gigabyte pode estar nos mais diferentes formatos. Pode ser uma figura, pode ser vários tipos de formato, né? Que você vai especificar aqui no content type. Enquanto lá na URL você vai usar só esse URL encoded aqui, pronto. Certo? É o que você pode mandar lá na URL. Professor, Pode falar? o post sem HTTPS, ele não criptografa? Não criptografa. Então, se você usar o post num protocolo HTTP, seria a mesma coisa que um GET, por exemplo? Não, porque num GET você pode mandar uma quantidade de informação muito pequena. Num post você pode mandar Mas gigabytes. em questões de segurança é a mesma coisa. Sim, seria a mesma coisa. Ok, obrigado. Olha lá, alguém aqui já respondeu a pergunta, o Henrique. Então, no Henrique, ele não codifica a URL no HTTPS, correto? Na verdade, ele que codifica, pelo menos essa resposta. Como? Pelo que eu li, codifica sim, ele criptografa a URL. A Pois única é. parte que ele não deixa é o domínio. Beleza. Bom, então tem várias vantagens de você usar o post para isso aqui. Deixa eu... Bom, segurança. A gente acabou de falar de HTTPS, né? O HTTP ele usa o TCP/IP, né? Que é a maneira dele comunicar, né, com o servidor. E o TCP/IP dentro dele vai usar vários pacotes, né? Então você tem um cliente aqui, né? O servidor vai estar aqui e ele vai mandar vários pacotes de um para o outro. E qualquer pessoa, qualquer máquina aqui no meio da conexão, ele vai ter acesso a esse conteúdo, né? Então, vai haver interceptação de dados entre quem manda e quem recebe. E isso pode conduzir a vazamento de informação, que podem ser potencialmente perigosos. É uma informação que você talvez não queira que as outras pessoas saibam. E isso aqui é uma vulnerabilidade, porque o seu conteúdo segue cru. Ele não é processado, né? O que você mandou vai seguir lá pro seu servidor. Para resolver esse problema, a gente pega o nosso protocolo HTTP, que a gente já conhece com os headers e tudo mais, e associa o SSL para criar o HTTPS. Isso é legal, né? Porque tudo que a gente aprendeu sobre HTTP, ele serve também para o HTTPS. O que é o SSL? É o Secure Socket Layer, que cria
uma conexão segura entre o cliente e o servidor. Então ele vai pegar e vai criptografar os dados de um lado e mandar para o outro lado. Lá do outro lado ele vai descriptografar esses dados. Ele usa um sistema de 2 chaves, uma chave pública para você encriptar os dados e uma chave privada para você decodificar eles. E essas chaves, a chave pública, né, ela é trocada com o browser. Então o browser tem acesso à sua chave pública. As intercepções são ainda possíveis. Isso você não pode evitar. Se você tiver alguém aqui no meio, né, ele vai poder ler os seus dados. Mas aí isso não é mais uma ameaça, porque os seus dados estão criptografados. Isso é verdade desde que as suas chaves privada, pública, e não é pública, ou public para ficar em inglês, então, desde que suas chaves pública e privadas sejam trocadas, né, de maneira apropriada. Para isso, gente, é que tem várias empresas que são provedoras de HTTPS. São provedoras dessas chaves. São certificadoras da sua chave que você está usando. Então, se você quer usar HTTPS, você cria uma chave numa dessas empresas, você vai lá, você paga, você cria essa sua chave e essa chave vai ser enviada aos browsers através dessa empresa de certificação. Então, os browsers já têm o certificado das empresas com eles, quando você instala, e ele vai ver, e ele vai usar a empresa que você estiver trabalhando para obter a sua chave. Por exemplo, a CertSign é uma dessas empresas que faz isso. E por esse processo a gente garante que as chaves foram trocadas de maneira apropriada e elas são seguras. Ok? Existem vários certificadores, mas são todos pagos. Inclusive, algumas pessoas não usam certificadores e mandam a chave deles para o browser sem o uso de certificador. E aí o que é que o browser vai fazer? Ele vai mostrar aquela imagem que todo mundo já viu, dizendo: essa chave não vem de uma fonte segura, você quer realmente usar? E se aí você tem a opção de dizer: não, eu assumo o risco e uso essa chave. Ou eu não assumo o risco e não me comunico com esse site. Ok? Como isso é pago, essas chaves são pagas, algumas empresas preferem não usar. Especialmente o pessoal de free software, por aí vai. Outra possibilidade é você ter um provedor de conteúdo, um hosting, né? Onde você coloca o seu site lá no servidor dele e ele provê HTTPS para você. Geralmente é parte do serviço que você paga para ele. E aí você usa as chaves públicas dele. Isso é muito legal porque você pode fazer o hosting das suas páginas lá e automaticamente você já tem HTTPS sem dor de cabeça. Alguém está dizendo que existe um serviço que fornece grátis, mas esse serviço ele tem um certificador, ou seja, ele vai fornecer a chave e essa chave vai ser reconhecida automaticamente pelo browser? Sim, eu já usei, aí fica verdinho o cadeado. Quer dizer, não fica zoadinho o cadeado, ele fica certinho. Ótimo. É boa. Ótimo que tem um serviço desse aí. Só um detalhe, gente. Essa criptografia usada normalmente no browser, ela não é uma criptografia muito forte. Os governos geralmente querem ter a possibilidade deles quebrarem essa criptografia. Então ela é uma criptografia que
para defender você de ataques e tudo mais, ela é boa. Mas se você realmente precisar de algo que você realmente não quer que o governo saiba, por exemplo, você não quer que a NSA, a National Security Agency dos Estados Unidos, possa ver o que você está falando. Aí realmente essa criptografia não é o suficiente. Você teria que usar uma criptografia melhor. Já foi muito pior no passado. No passado era 128 bits de chave, que era uma chave muito fraca. Hoje em dia eu não sei em quantos bits está, mas é uma chave muito mais forte e muito mais útil também. Perguntas? Bom, isso aqui termina o protocolo HTTP. Mas tem duas coisas que eu quero comentar com vocês muito importantes. Tudo que eu falei aqui sobre GET, sobre métodos, sobre idempotente, sobre headers, tudo isso é parte da especificação do HTTP. Só que não existe uma maneira de você fazer o enforcement do HTTP. Ou seja, não existe uma biblioteca que todo mundo use, né? Que se você não implementar o protocolo HTTP corretamente, que ele vai dar erro, certo? Ou seja, se eu quiser usar o GET para postar dado, para criar dado no servidor, eu posso. Se eu quiser usar o POST para ler dados do servidor, eu posso. Se eu quiser usar o delete para ler dados no servidor em vez de deletar, eu também posso. Eu posso implementar isso de todos esses jeitos aqui. Né? Por que você não deve fazer isso? Primeiro, por que é desse jeito? Porque não existe uma maneira eficiente de você fazer uma infraestrutura de rede que testasse todo o protocolo HTTP para saber se todo mundo está usando, né, corretamente. Você ia demorar muito tempo, essa biblioteca está em todos os lugares, então isso não acontece. O que acontece se a pessoa não implementar o HTTP? Ela vai ter dois problemas. O primeiro problema, se ela implementa o HTTP de maneira errada, é que os usuários dos serviços dela vão ter uma enorme dor de cabeça. Eles vão dizer, poxa, eu estou usando o delete e não está deletando nada? Ele está me trazendo os dados do usuário? Que história é essa? Eu estou usando um put, eu estou usando um get numa URL e ele deleta o conteúdo do meu banco de dados? Os caras vão começar a arrancar os fios de cabelo e ninguém vai usar o seu serviço. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que quando você está aqui na internet, você tem o seu cliente em algum lugar aqui da internet e você tem o seu servidor em outro lugar aqui. Bom, dentre eles, entre um e outro, você tem uma infinidade de coisas aqui na internet. Esse pessoal, essa infinidade de coisas que estão aqui, roteadores, caches e por aí vai, eles não sabem nada sobre a sua aplicação. Tá travando? Agora não tá travando, mas o que você falou agora há pouco travou um pouco no meio da fala. Quer que eu repita? Por favor. Bom, eu não lembro exato. Bom, o que eu estava falando aqui... Bom, eu vou repetir e se precisar ir mais para trás, vocês falam para mim. Então, o que eu falei aqui é que
Quando você tem uma aplicação, ela está rodando no cliente e está se comunicando com o servidor. E entre o seu cliente e o servidor, você tem a internet com milhares de dispositivos no meio do caminho. Você tem roteadores, você tem transmissão via satélite, você tem transmissão via fibra ótica e todos esses equipamentos estão trafegando, estão usando seus dados. E nenhum deles conhece a sua aplicação. Eles não conhecem nada sobre a sua aplicação. Mas eles conhecem o que é o HTTP. Eles conhecem como o HTTP funciona. Então, eles, por exemplo, você pode ter aqui um proxy em algum lugar. E esse proxy pode estar fazendo caching. Ele pode ter uma cache. E ele pode estar cacheando coisas. Ele não entende como é que a sua aplicação funciona, mas ele entende como a HTTP funciona. Então, quando ele pega uma comunicação que diz isso é um GET. Oba, é um GET. Um GET pode cachear um GET, né? E ele pega as informações do header sobre cache. Ele vai dizer, opa, isso eu posso cachear. E ainda tem informações aqui. Quanto tempo eu posso ficar com isso e por aí vai. Ele pode criar uma cache para essa informação e melhorar a performance dessa aplicação, mesmo não sabendo nada a respeito dela. Ela não sabe se isso é um web service, se isso é uma página que você está lendo num jornal e por aí vai. Mas ele vai poder te ajudar. Ele pode, por exemplo, o seu cliente, em vez de ir até o seu servidor, ele pode pegar algumas das coisas que são GETs, são cache, e pode pegar aqui do proxy e economizar uma boa parte da viagem e ser uma requisição muito mais rápida. Se ele pega aqui um delete, ele nem vai tentar cachear isso. Um delete eu não posso cachear. Senão ele não vai chegar no servidor, não vai deletar nada. Então ele não vai nem cachear isso. Então, se você não seguir as regras do HTTP, você vai estar remando contra a correnteza. Você vai estar remando contra esse tipo de coisa aqui. Você pode perder possibilidade de você usar cache, ou pode até, num caso extremo, alguém cachear alguma coisa que não era para ele cachear. E aí ele está prejudicando a sua aplicação. Então a segunda desvantagem de você não usar não seguir o HTTP, o padrão HTTP, é que você vai ter que usar o HTTP de qualquer jeito. É a única maneira de se comunicar na web. Só que você vai estar remando contra a correnteza. Você vai estar prejudicando a sua possível performance do seu sistema. Alguém está perguntando o que é proxy. Proxy é um servidor que faz caching. Por exemplo, a USP, eu não sei se ela tem ou teve ou como está isso, mas a USP, por exemplo, pode ter um proxy, um servidor na saída dela fazendo caching. Então, por exemplo, ela vê, todo mundo lê o UOL, todo mundo lê CNN, todo mundo acessa o Globo.com e vê a notícia do dia. A primeira pessoa que passar pelo proxy pedindo a notícia dessa, ele faz um caching. A segunda pessoa que passar, ele já fornece o caching disso aí. Obviamente, todos esses sites, eles têm GETs, eles têm informação de caching na requisição HTTP feita da maneira correta. E aí o proxy faz caching para isso. Qual a vantagem da USP? Você tem milhares de pessoas tentando usar a sua conexão à internet e você pode desviar várias delas para um cache, quer dizer que essas pessoas não vão sobrecarregar a sua conexão. Então, em vez de ir 1 milhão de vezes lá no UOL, você vai
uma só. Por dia, por hora e tudo mais. Isso aí tem a vantagem de reduzir o seu uso de conexão de internet. Isso é uma das vantagens de você ter um Pro. Tem outras vantagens, mas para o nosso exemplo aqui, isso aí já é suficiente. Então, gente, basicamente, os dois problemas que você vai ter seus usuários não vão conseguir usar os seus serviços, porque todos vão assumir que você seguiu as especificações do HTTP. E 2, a infraestrutura da rede pode trabalhar contra você se você não está usando as especificações da HTTP do jeito correto. E o grande problema com isso é que se você cometer um erro, não existe na rede, não existe embutido nela um detetor de erros de HTTP. Você tenta usar, ele já vai te dar puff. Não, você que está usando incorretamente, você está usando um delete para fazer um read, isso não pode. E você recebeu logo um erro na cara. Né? Isso não acontece. E tudo bem, o delete é um exemplo extremo, né? Alguém pegar um delete e fazer um read com ele, né? É um exemplo extremo de mau uso. Mas um exemplo que pode ser feito. Você pode escrever facilmente uma aplicação web onde você usa delete para acessar dados. Não tem problema técnico nenhum. Assim, não é uma coisa difícil de fazer. É uma coisa que eu acredito que ninguém vai fazer isso de propósito. Né? Então, um dos problemas, por isso que a gente tem que entender o protocolo HTTP para poder usá-lo de uma maneira de uma maneira correta, para a gente poder ter os benefícios dele na nossa aplicação. Beleza? Bom, gente, eu vou tocar agora um pedacinho de um vídeo. Ops. Sobre. Ele vai fazer um resuminho sobre os métodos principais do HTTP, né? Falar um pouquinho do GET, do POST, que a gente já viu, um pouquinho do PUT e do PAT. O PAT não é muito usado, é um método que é bem pouco usado. E o delete. E no fim ele vai fazer lá também um pouquinho sobre erros do HTTP, códigos de erro. Deixa eu só... Ele funciona na prática. Uma das coisas mais relevantes desse protocolo é que ele tem uma especificação de métodos, que são operações que você faz dentro de uma requisição, de uma transferência de mensagem entre cliente e server. A gente tem alguns principais aqui que são amplamente utilizados, né? Todo dia um desenvolvedor usa em uma API, que são eles. GET, que faz a busca de dados, então se você quer trazer uma informação específica, ou você quer trazer uma coleção de dados, você utiliza esse método de GET. Você tem o método de POST, que você faz o envio de dados e o server recebe e insere um novo registro em algum banco de dados, em algum mecanismo de armazenamento. Você tem também o PUT e o PAT, que eles servem para atualização de dados, porém com algumas diferenças, que a gente vai entender um pouco mais na prática, mas o PUT você consegue mandar o objeto inteiro e o PAT é geralmente utilizado para envio parcial de atualizações, tá? Você quer uma propriedade, alguma coisa específica. Então, o modo de atualização é um pouco diferente. E você tem o delete para deletar dados, seja isso físico ou não, tá? Vamos trazer agora um cenário real, né, de utilização do método de GET. Tenho essa vez o URL aqui, né, eu utilizo o método de GET quando eu vou fazer a requisição e escolho o recurso de vinhos. Então, é isso que acontece, né? O meu cliente está fazendo a requisição, ele escolhe o método, ele leva todos os parâmetros de requisição, né? Nesse caso aqui, eu não estou passando parâmetro nenhum, nem de query string, nem de nada. O server vai lá, faz o processamento que tem que fazer e retorna.
ou então eu posso utilizar, né, uma query string, como comentado anteriormente, e aí o server vai interpretar, além desse get geral desse recurso, quais são os parâmetros de filtro, né? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando vinhos com no máximo 100 reais e do tipo branco, tá? E, obviamente, a resposta do meu server vai ser orientado para esse tipo de busca que eu estou fazendo. Então, esse é o comportamento esperado do server em si, tá? Eu tenho também um GET que passa o ID, ou seja, o identificador único, como parâmetro da URL. Então, nesse caso, ao invés de trazer uma coleção de vinhos com uma especificação de filtro que eu mostrei anteriormente, eu quero um vinho específico. Então, por isso, eu coloco esse identificador único dentro como parâmetro da URL. Nota que aqui não é mais uma query string, então eu não tenho interrogação, não estou fazendo uma parametrização de busca. Eu estou simplesmente colocando o caminho exato na URL de qual o vinho que eu espero como retorno, tá? Então, esse é um outro tipo de get, que ao invés do parâmetro query string, eu estou passando o identificador e com isso ele retorna o objeto inteiro do vinho que corresponde, né, a esse aí de 22, tá? Falando agora um pouco mais de post, normalmente ele é utilizado para fazer um envio de dados, conforme eu mencionei, né? E aí, fazendo uma simulação, vamos supor que eu tenho o recurso de vinho, novamente, e eu vou utilizar o método de post. Então, ao invés de fazer requisição, só eu faço requisição e passo um body. Então, o body aqui é o corpo do vinho que eu quero inserir no mecanismo de armazenamento que está do lado do server, tá? Então, nesse caso, eu estou passando aqui o nome, o preço, o país e outras informações, outras propriedades do objeto, né? E quando eu recebo de resposta, normalmente é que o vinho foi criado. Então, eu posso desde receber, dependendo da API, eu recebo um status code, eu recebo o status code mais o corpo do vinho que foi inserido e por aí vai, tá? Mas na prática esse é o comportamento esperado. Você manda um post, o server vai lá e insere esse registro no armazenamento que está por trás. Agora vamos falar um pouco mais de putpatch, né? Putpatch, que é uma dúvida comum quando a gente comenta aí sobre métodos do HTTP, tá? E vamos fazer uma simulação de cada um. Então vamos supor que eu quero fazer um put desse registro aqui, né? Então, nota que o processo é parecido, eu coloco o recurso de vinho aqui na URL, né? Tenho minha base URL e coloco um body. Então eu mando a aquisição mais o corpo do que eu quero inserir. Por sua vez, né, o comportamento desejado aí do server, seguindo as especificações desse método, o server ele verifica se o dado já existe, né? Se não existir, ele é criado. Tá? E se existir, ele atualiza o dado. Pelo menos a maioria das APIs que utilizam o PUT, isso é como uma especificação, esse é o melhor modelo. Então, ele é um pouco mais robusto, né, do que o post, porque ele faz meio que as duas operações e ele atualiza, né, caso ele tenha algum diferencial, enfim. Depende, mais uma vez, depende da implementação do server, mas pela especificação é assim que o PUT funciona. Olhando o patch, ele é mais utilizado para atualizar. Note que para fazer essa funcionalidade do PUT, tem que haver algum tipo de ID para ele saber que aquele produto, né, já existe. Nem que seja o nome do vinho que ele usou. Ações parciais, o que isso quer dizer? Né? Seu modo de utilização ele já é diferente. Porque além de você escolher o método aqui, o patch, você escolhe o recurso e especifica o identificador único. Tá? Por que você coloca o identificador único aqui? Simplesmente porque você vai colocar o body do que você quer que seja atualizado. Então aqui eu estou mandando só as propriedades que vão ser atualizadas. Isso é ótimo por questão de performance. Né? Então se você desenha uma API que tem essa implementação do patch, você também vai estar salvando, economizando aí recursos de infraestrutura do seu lado, tá? Bom, fazendo requisição, a resposta é clara, né? Ele vai atualizar o preço aí do vinho 53, né? E caso haja modificações, tá? Ou esse é o funcionamento do patch. Por sua vez, o delete, ele tem também um papel importante que é de deletar dados, né? E como é que você utiliza ele na prática? Você coloca a especificação dele, né? Você especifica o método delete na sua requisição, você especifica também
um identificador único, até para o server conseguir se localizar, e faz a requisição. Então, nesse caso, você não passa um body anexado a essa requisição. E, como comportamento esperado, o server vai lá e deleta aquele item e retorna um status code aí. Então, recapitulando, esses são os principais métodos que a gente acabou de entender e aprender aí dentro do conceito de DHS, beleza? Agora, olhando para status code, que são aquelas mensagens informativas, esses códigos que informam algum comportamento esperado ou não pelo lado do cliente. Então, gente, o HTTP ele também tem códigos para especificar alguns tipos de erros que acontecem no servidor. E aí vão mandar esses códigos para você. Algumas coisas são erros, né? Algumas coisas não são. O 200, por exemplo, é ok, tudo bem. São códigos de status. A maioria, os mais interessantes, são de erro, né? A gente tem grandes grupos, né, quando a gente fala de status code. O primeiro deles é o grupo 1, que é mais informativo. Ele praticamente não é utilizado, tá? Mas se você depois quiser olhar a especificação, você vai olhar que ele tem algumas funções relacionadas a isso. O segundo grupo é o grupo de sucesso. Ele sim é muito utilizado e normalmente ele está concentrado entre dois códigos, né? O primeiro deles é o 200, que ele é bem utilizado para qualquer tipo de requisição, né? Que quer dizer que deu certo aquela requisição feita pelo cliente. E temos também o código 201, que ele também é bastante utilizado, mas a maioria das APIs que eu vejo utiliza o 200 também para isso, que serve para informar que foi criado um registro com sucesso. Olhando o grupo 3, né, que ele é orientado a redirecionamento, a gente tem 3 mensagens que são muito utilizadas, tá, dentro desse grupo. A primeira delas é o 301, onde ela informa que aquele recurso ele foi movido aí. Então, por exemplo, eu tenho o recurso A e virou o recurso B, né? O 304 ele é utilizado normalmente para te dizer que não há modificação dos dados requisitados pelo cliente. Então, isso quer dizer que, imagina que ele fez uma requisição de dados de produto, e aí nessa requisição o server não traz produtos novos ou não traz nenhuma modificação do produto. Ele simplesmente pode retornar o 304 para dizer que a versão do cache do cliente é a última válida, que ele pode utilizar aquilo como um dado quente, digamos assim, tá? Temos também o 307, que também tem uma utilização interessante, que ele serve para informar o cliente de que houve aí um redirecionamento de uma página para outro endereço, porém isso é caráter temporário e coisas do tipo e não permanente, tá? Ele é mais utilizado para navegação de sites e não utilização de recursos, mas ele também pode ser utilizado para isso, porque ele está especificado no protocolo HTTP. E temos o grupo 4, que ele é mais orientado para erro do lado do cliente, ou seja, que a montagem da requisição ela segue uma estrutura incorreta, tá? Isso normalmente é o que quer dizer, né, quando vem alguma mensagem desse grupo. Dentre as principais mensagens, nós temos a 400, que é o bad request, ou seja, ele é um pouco mais genérico nesse caso, né? Ele fala simplesmente que a estrutura de requisição não foi de acordo com o que o server esperava e por isso ele não pôde processar. Tem também a 401, que olhando para a camada aí, de autenticação, né? Ela serve principalmente em relação às credenciais, que elas estão sendo inválidas, então ele não consegue fazer uma navegação dentro daquela API. O que é diferente do 403, existe uma confusão de conceito aqui, mas o 403 ele é utilizado quando as credenciais elas estão válidas, mas você não tem nenhuma permissão para utilizar determinado recurso. Então, imagina que você conseguiu autenticar com um token válido, mas o seu token não é suficiente para você ter acesso a um determinado recurso. Então, para isso é utilizado o 403. Temos também o 404, que é para dizer que aquele recurso ele não foi encontrado, tá? O not found, ele é bem famoso. E temos o 429, que serve para você informar o cliente de que ele está abusando de requisições conforme as políticas que você definiu. E por último, nós temos o grupo 5, que também é bem interessante, que ele traz mensagens de erro do lado do server. Então vamos, por exemplo, falar do 500, que ele é o mais utilizado para isso. Ele é um erro genérico, porém ele diz que
ocorreu uma exceção não tratada aí por lado do servidor. Então, imagina que a requisição ela foi estruturada de forma correta, porém, na hora dela ser processada pelo server, ele caiu uma exceção e por isso ele retornou um erro interno 500, tá? Não é uma mensagem muito clara, normalmente deixa o desenvolvedor muito perdido, porém dá para você ter alguns workarounds e algumas melhorias e boas práticas para você resolver isso, o qual vocês vão ver em aulas futuras, tá? E por último nós temos o 503, que é serviço indisponível. Normalmente ele é utilizado como mensagem de contingência, caso você tenha um server de API que não esteja aguentando algum volume sazonal e seja sobrecarregado, você pode simplesmente mandar o 503 e o cliente sabe o que está acontecendo, se você está passando por manutenção ou coisas do tipo. Finalizando aqui mais uma aula, nessa aula vocês entenderam exatamente o que é o protocolo HTTP, o que ele faz. Bom, gente, tem um link para esse vídeo, se alguém quiser ver ele completo. A Bruna está perguntando se o status code que a API retorna reflete os dados do servidor ou só o status do servidor. Por exemplo, cada pessoa faça um GET e não tem o valor, eu devolvo 200 e uma flag de não encontrado ou posso retornar 404. Bom, eu não entendi exatamente a sua pergunta, mas da mesma forma que o HTTP ele não controla se você está usando o GET e o PUT, ele também não controla se você está usando os erros corretamente, certo? Ali o que ele falou é como você deve usar, ok? Eu não entendi bem, você quer mandar 2 erros, você só pode mandar um, né? Ou você manda 200 ou 404, você não pode mandar 2, certo? Aí você vai ter que decidir documentar na sua API, né? O servidor não conseguiu encontrar o dado, por quê? Você pode mandar um 404 e mais uma mensagem se você quiser, certo? E você documentar essa mensagem na sua API dizendo o que aconteceu. Aí vai ter... Vamos ver. Por exemplo, suponha que eu faça um GET buscando um vinho com ID 3, mas esse vinho não existe no banco de dados da API. É correto eu retornar no back-end o valor 200? Não, eu retornaria 404. Porque ele fez um GET para um recurso que não existe. Eu retornaria 404. E você também pode colocar informações extras, né? Você lembra que você está retornando, você tem vários headers, e você pode colocar informações extras em outros headers. Você pode até criar um header seu e colocar informações extras lá se você quiser. Obviamente, isso tem que estar na documentação da sua aplicação, da sua API. Beleza? Novamente, gente... não existe alguém controlando isso, né? Então cabe a você pensar um pouquinho sobre que tipo de erro que você vai fazer e mandar. Alguns daqueles ali são bem óbvios, né? Se teve um erro interno no servidor, tem que ser aquele e acabou e não tem muito que você possa fazer. Mas outros, né? Como 404, você vai ter que pensar quando você vai usar e é importante que você coloque na sua API, né? Que naquela condição você vai retornar erro X, erro Y, que pode ser que não seja uma coisa tão óbvia para o usuário da API. Beleza? Vamos sair daqui. Alguma pergunta sobre o conteúdo? Bom, o que eu queria dar uma olhadinha agora é no exercício aqui, para ver se a gente tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer. Para cada pergunta dessa, eu quero que você me mande requisição, resposta, os headers de requisição e resposta e o body, certo? Como a Bruna mostrou, né, no console dá para colocar tudo isso bonitinho numa página só. E algumas dessas questões basta fazer isso. Por exemplo, A1 aqui, request, HTTPS, blá blá blá, eu só quero isso e acabou. Se você encontrar alguma coisa que você achou inusitado,
comente. Ah, eu esperava que tal coisa acontecesse, aconteceu outra. Outra coisa é o seguinte, em algumas questões eu pergunto e eu quero respostas para essas perguntas aqui, ó. Por exemplo, aqui na 14 eu estou perguntando se o HTML retornado peraí, não tem esse note aqui não. Eu editei aqui esse. Eu estou perguntando se o HTML retornado é o mesmo que retornaria para um browser. Aqui eu estou querendo saber o seguinte, se as conexões são iguais, se o browser faz uma conexão HTTP e o Postman faz uma conexão HTTP, como é que o Twitter manda duas versões, se é que ele manda? Como é que ele sabe que hora é um, hora é outro? Né? E por que ele faria isso também, né? Se você tiver alguma informação de porquê, é interessante. Essa interface aqui, o HTTP Bean, ele tem aqui, ó, a página dele de inicial, que ele documenta as coisas que ele faz, né? Então, basicamente são métodos para você testar código, né? As suas implementações. E aqui, por exemplo, ó, tem vários aqui. Uma das que a gente usa é esse anything aqui, ó. E ele tem um comportamento específico. Retorna qualquer coisa que tenha sido passada para requisição. Então esse é o comportamento dele, né? Então você pode passar aqui no delete, por exemplo, ó, eu faço anything e coloco alguma coisa aqui. E essa alguma coisa aqui vai ser retornada para mim, né? Então isso aqui pode ser útil para você eu faço um put e, por exemplo, aqui eu posso simular um erro que o meu servidor, que o meu serviço possa ser, e eu estou testando aqui, por exemplo, um cliente para saber se ele está realmente tratando aquele erro lá. Então aqui também tem uma especificação do que cada URL dessa, o que o anything faz, acho que a gente usa outra aqui também, a gente usa o não, acho que está usando o anything mesmo. Não, está usando o status também, certo? Talvez em algumas dessas aqui você precise saber o que é que esse método status no HTTP Bean faz. Talvez não. Claro? Na primeira você pode fazer qualquer request. Essa aqui, eu estou pedindo essa daqui, essa request daqui, ó. É uma request, tá até aqui, ó. Essa daqui, ó. Vamos lá. HTTP. Inclusive aqui vamos dar uma olhadinha no console que eu gostei. Aqui para ela. Então a resposta e o body que ela mandou para cá. Isso aqui provavelmente é aquele HTML que a gente estava olhando lá, né? Então, na verdade, não é qualquer uma na primeira, é essa daqui, ó. Essa requisição aqui, isso aqui é uma requisição para um determinado lugar com um GET. Alguma outra pergunta, gente? Coloque isso num arquivo, viu? Não manda uma porrada de tela, não, hein? Coloque isso num arquivo, no Word da vida, salva como PDF para ajudar